dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Pod Raiz. E o tema do podcast de hoje é fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios são comportamentos que as ondas possuem ao esbarrar com obstáculos ou ao mudar de meio. Esses fenômenos ondulatórios ocorrem com qualquer tipo de onda mecânica ou eletromagnética. E existem alguns tipos de fenômenos ondulatórios, como, por exemplo, a reflexão. E a reflexão consiste na mudança de direção de propagação da luz. Ela ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e ela retorna ao meio de sua origem. Depois disso, ela começa a refletir sobre o objeto ou superfície que seja. E existem dois tipos de reflexão. A do tipo regular, que é quando os raios de luz são refletidos com o mesmo ângulo e são contidos no mesmo plano. Assim, conseguimos observar com clareza a formação das imagens refletidas. Já na reflexão difusa, os raios de luz sobre a superfície são refletidos em ângulos e planos diversos, de modo que é possível observar uma luz refletida, mas nós não conseguimos ver nenhuma imagem. E aí, um exemplo de reflexão é quando a luz solar incide sobre o lago ou quando nos vemos em um espelho. E bom, falando um pouquinho sobre a refração agora, ela acontece quando uma onda muda seu meio de propagação. E existem dois tipos, a da luz e em cordas. A da luz possui diversas consequências curiosas, como a mudança na direção de propagação da luz em uma boa parte dos casos. É perceptível no momento, por exemplo, de um copo de vidro com água e um lápis, quando a luz que sai do lápis passa pela água e para o vidro e do vidro passa para o ar. Aos olhos de um observador, causa um efeito um pouco curioso, que é de quebra de lápis, devido à mudança da direção da luz causada pela refração. E também pode ser perceptível na refração que ocorre em ondas mecânicas, em cordas. Existem dois tipos que podemos analisar. Por exemplo, quando uma onda se propaga em uma corda e incide sobre uma corda mais densa, parte da onda é refletida e parte refratada. A parte refletida sofre inversão de fase, pois, como a onda incide sobre um meio mais denso, é como se ela tivesse incidido sobre o obstáculo físico. A parte refratada não sofre inversão da fase. Perfeito. E por último, nós iremos falar sobre o tipo, que é a dispersão. A dispersão, ela acontece com as ondas luminosas. Então, é quando a luz branca é destrinchada nos outros feixes de cores ao esbarrar em objetos, como, por exemplo, o prisma de vidro. Um exemplo que a gente tem, que é um fenômeno da natureza, a gente pode encontrar essa dispersão na formação do arco-íris, que vai ocorrer quando a luz branca do Sol, porque a luz do Sol ela é formada de todas as cores, então isso vai fazer com que vire a luz branca, ela vai sofrer a reflexão e refração nas gotículas de água e ela é dispersada. Um outro exemplo também é que quando a gente molha o quintal ou o jardim, a gente está ali limpando a casa, se a luz do sol ela encontrar com essas gotículas, vai formar aquele arco-íris pequenininho que a gente vê normalmente. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Até logo. Até. Tchau.